Deus tem um amor especial por maternidade e é por isso que ele escolheu mulheres comuns para exercer esse papel extraordinário. E que bom que você é privilegiada. Se você tem filhos, você é amada pelo Senhor. E se você ainda não os tem, com certeza o Senhor há de os providenciar. Lembrando que os nossos filhos, eles podem ser gerados no nosso ventre, mas eles também podem ser gerados no nosso coração. Então a maternidade, ela traz, um turbilhão de emoções, um misto de emoções na nossa vida, mas que nos fazem, de fato, experimentar na prática o amor de Deus para conosco, E tanto que é o amor que mais se assemelha ao amor do nosso Criador. Então hoje nós vamos falar sobre uma maternidade que tem muito a nos ensinar. E mais uma vez, esse episódio em especial vai trazer para nós a importância do nosso posicionamento enquanto mães. Vivemos uma época onde estamos vendo muitas mães saindo e entregando, o seu principal comando, para que outras pessoas, então estão terceirizando, o seu papel de mãe para a escola, para a TV, para a igreja, enfim. O papel de mãe é seu e você precisa exercê-los, mesmo diante das diversidades, mesmo diante das dificuldades. Então, hoje nós vamos ver, o sucessor do profeta Elias, que inclusive foi o episódio anterior que nós vimos, um milagre, na verdade, 2 milagres extraordinários. E agora nós vamos ver, após Elias ter sido levado aos céus, Eliseu assume o posto de profeta e agora ele está diante de uma das mulheres dos profetas, que chegou diante dele. E essa mulher, ela chega, essa história já está no livro de 2 Reis, capítulo 4, certo? Ela chega dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temeu o Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aqui nós já começamos a ver que essa mãe era uma mãe posicionada. Ela já tinha enfrentado uma situação muito difícil, antes de ter com esse homem de Deus. Por quê? Porque quando ela chega, ela já está relatando. Então significa que enquanto mãe, ela se colocou mesmo no papel de defensora dos seus filhos. Olha só que ponto importante para você refletir. Você tem defendido seus filhos? A gente vê que muitas mães, assim que os filhos crescem um pouquinho, elas querem que eles próprios se defendam. Não está errado nós queremos que os nossos filhos, eles tenham realmente essa autodefesa, Mas está errado nós, enquanto mães, não nos posicionarmos. Por quê? Ela está relatando aqui, o profeta, que o credor estava querendo levar eles para que eles fossem escravos. Então, eles já eram grandinhos, Então, ela poderia colocar a responsabilidade nos meninos, mas não. Ela defendeu eles e falou: não, você não vai levar. Enquanto mãe, eu estou tomando essa responsabilidade, pois ela é minha. Em outras palavras, é isso que ela está dizendo, Então, diante daquele cenário, ela está relatando o que ela tinha passado, o que ela tinha acontecido, Então, a gente vê uma mãe de garra, uma mãe corajosa. Você tem sido essa mãe? Ou você tem se esquivado do seu papel? Se posicione novamente nesse lugar e peça ajuda ao Senhor, porque com certeza Ele vai te ajudar. Então, diante daquela fala, daquele posicionamento, Eliseu diz: que te hei de fazer? Me dizes o que você tem em casa. E ela disse: olha só, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha só, que interessante. Mais uma vez, assim como no episódio anterior nós vimos lá da viúva de Sarepta, essa viúva aqui, ela também, diante de um homem de Deus, de uma autoridade do Senhor, ela não esconde a sua situação. Pare de esconder, aquilo que você acha que é uma vergonha.
né? Porque diante de pessoas que são instrumentos do Senhor, eles estarão ali para nos dar uma instrução daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos proceder. Quantas vezes em situações difíceis, né, a gente prefere recuar, a gente prefere esconder. E aqui nós vemos que ao contar, ela não está se diminuindo, porque tem muitas pessoas que pensam assim, se eu contar essa situação, ninguém vai gostar de mim. Se eu contar essa situação, né, eu não vou ter amigos. Ela não pensou nesse sentido. O pensamento e o posicionamento dela em contar era justamente porque ela estava em busca de uma solução. Esteja em busca de soluções. Nem sempre é vergonhoso você contar uma situação que você está passando, porque muitas vezes ao contar para um homem e para uma mulher de Deus, você está assim encontrando a oportunidade de sair, né, daquela situação tão difícil. Então, olha só o que ele fala. Então ele disse, vai, pede emprestadas aos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entre e fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte as que estiverem cheias. Ela foi, se trancou com os filhos e eles lhe traziam vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas, disse ao seu filho, traze-me mais vasilhas. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, o qual lhe disse, vai, vende, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Olha só que milagre extraordinário acontecendo mediante o posicionamento de uma mãe bem posicionada. Ela vive, ela experimenta o melhor de Deus. Então, nós vemos que a instrução, ela não era uma instrução tão fácil, né? Mas não existe nada difícil para uma mãe que verdadeiramente quer vivenciar, né, algo do Senhor. E diante daquela instrução, né, ela precisava ter um bom relacionamento com os vizinhos, porque imagina se ele falasse para ela pegar e ela não falasse, né, com as pessoas. Como tem sido, né, esse elo de amor, né, entre você, entre seus vizinhos? Você consegue falar com todos, sorrir, né? Se você precisar deles, se eles precisarem de você, você está ali disponível? Né? Enquanto mães, nós temos que rever. E cada história de maternidade nos ensina uma coisa, né? Então aqui nós estamos aprendendo que esses elos de amizade, de famílias que estão à nossa volta, elas precisam existir. Né? Porque existem momentos que vocês vão precisar deles e eles vão precisar de vocês. E naquele momento em especial, era ela quem estava precisando. E aí, quando ele falou, ela não hesitou. E sabe quem era que pegava as vasilhas? Eram os filhos dela. Então, ela obedeceu certo como ele falou. Ela entrou e eles pegavam, pediam, né? Minha mãe tá pedindo uma vasilha, imagina, né? E eles emprestavam. Então, porque existia um bom relacionamento, porque as pessoas sabiam que ali existia uma família que servia ao Senhor. Mesmo já não tendo esposa, ela tinha os seus 2 filhos que a amavam e obedeciam. Olha aqui, filhos obedientes nessa história. Então, são detalhes assim pequenos, mas que fazem todas as diferenças, né? Os teus filhos têm te obedecido? Eles já são crescidos. Amém por isso. Mas com certeza você conhece uma pessoa que está no início da maternidade. Com certeza você conhece alguém que está iniciando essa jornada. E você precisa orientá-la sobre isso. E aí nós vemos, né, que ela pediu, mas e os meninos falaram, mãe, agora acabou. E quando acabou, você pensa que ela foi agir por conta própria? Não, ela volta para pedir instrução novamente. Sabe o que é essa volta? É a gente estar constantemente caminhando para a casa do Senhor. Tem pessoas que quando pensam assim, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, agora eu vou me afastar de Deus, né? E não é assim. É uma vida de constante busca por orientação. Por que nós estamos servindo o Senhor? Porque nós queremos ser orientados. Para quê? Para um dia nós entrarmos nas mansões celestiais.
Você pode ter o melhor dessa terra, mas se você não tiver Deus, um dia você não vai poder entrar nas mansões celestiais, e não é isso que nós queremos, não é isso que nós queremos para os nossos filhos. Então, como é que nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam se nós não conseguimos obedecer a Deus, que é o Pai Supremo, estando na sua casa, buscando por Ele, clamando a Ele? Reveja isso e volte. É sempre tempo de voltar. Não, eu já estou perdida, eu não consigo mais voltar. O Senhor está dizendo, é sempre tempo de voltar a obedecer, né? E aí, diante daquela volta dela, né, ele dá outra instrução. Ele diz, agora você vai vender esse azeite, né? E você e os seus filhos vão pagar essa dívida. E vocês vão ainda ter para vocês viverem alegremente, né? Então, olha só, o milagre foi tão extraordinário, né, que o Senhor fez com que aquela mãe que estava numa situação de não ter nada na sua casa, se não fosse aquele azeite, né, se tornar ela uma grande empresária para glorificar o nome do Senhor em toda aquela cidade. Imagina as pessoas, né, sabendo o testemunho dela, ela contando o testemunho dela, né, que ela estava prestes ali a perder os seus filhos. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer roubar os teus filhos de você. Ele quer escravizar. Olha só, o plano sagaz do diabo sempre foi o mesmo: matar, roubar e destruir. Ele queria matar a alegria daquela mãe. Ele queria roubar a felicidade daquele lar. Mas aquela mãe se posicionou e não deixou. Então se posicione, mãe. Não deixe o diabo roubar de você. Profetize todos os dias sobre seus filhos. Os meus filhos são do Senhor. Os meus filhos são amados pelo Senhor. Eu não abro mão deles. Não existe dívida mais, porque a dívida foi paga no Calvário. Jesus já pagou essa dívida. E hoje nós temos o privilégio de servir a Ele e temos que nos posicionar. Não busque no bar, não busque nas amizades, não busque. Busque instruções na palavra do Senhor, na casa do Senhor, através de um homem de Deus, através de uma mulher de Deus, porque com certeza você vai poder testemunhar grandes milagres, assim como essa mãe testemunhou. Nós estamos encerrando mais um episódio e eu estou muito feliz que você tenha ficado comigo até o final. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por esse momento tão especial, com essa mãe tão especial que o Senhor preparou para ouvir esse episódio acerca dessa mãe que estava em situação difícil, mas que o Senhor transformou ela dentro da sua casa, sem que ela precisasse contar para as pessoas. Ela foi buscar orientação na tua casa, através de um homem de Deus, e ela encontrou instruções que mudaram a sua vida para sempre e devolveram para ela e para o lar dela a alegria, aonde era para haver choro, aonde era para haver dor, Senhor, da separação da mãe e dos filhos. O Senhor trouxe uma restauração e o Senhor fez um grande milagre. Pai, faça na vida dessa mãe que está aqui comigo, assim como o Senhor fez na vida dela. Faça na nossa vida, Senhor Jesus, algo extraordinário, assim como o Senhor fez na dela, para que a gente possa testemunhar das grandes bênçãos que só o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, porque dentro do nosso lar nós encontramos contigo e com o teu milagre. Amém. Não esquece, curte, comenta e compartilha com uma mamãe esse episódio. Deus te abençoe.